Hoje nós estamos aqui fazendo um bate-papo e é uma questão das leituras de legislações voltadas à criança e ao adolescente a nível mundial. É importante para esse bate-papo as pessoas compreenderem sobre a abstração do direito. O que é uma abstração do direito? É aquilo quando está previsto num papel e a gente quer que ele saia desse papel e a sociedade consiga fazer essa abstração na prática do dia a dia. Um exemplo é se a gente encontrasse uma criança na rua, ou que fosse um bebê, qual que é a primeira ação que você teria? Provavelmente, você que é brasileiro, você ia automaticamente acolher, porque já existe uma abstração do direito à vida. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz exatamente isso, para a gente fazer essas leituras e essas abstrações. E hoje nós estamos aqui com a Rawa Al-Sagir. Ela tem 27 anos, da Palestina, nascida na Síria, há 8 anos no Brasil, cineasta e ativista política. Coordenadora do Samidum, Rede de Solidariedade aos Prisioneiros Palestinos nas prisões da ocupação sionista israelense, e o movimento Caminho Palestino Revolucionário Alternativo, membro no movimento Al-Karama para as mulheres palestinas. Então, acho que é muito importante que agora a gente está trazendo essa questão, inclusive com os números gigantescos que tá de morte de crianças palestinas agora na faixa de Gaza, né? Que hoje, tipo, a ONU ontem declarou que já chegaram 12.500 crianças que já foram mortas em 5 meses. Então, a gente está vendo, infelizmente, nesse momento, que esse genocídio que está acontecendo no nosso povo palestino em Gaza e inclusive que a maioria são mulheres grávidas e crianças. E isso é muito importante, que a gente tem 50 mil mulheres grávidas dentro da faixa de Gaza. Então, tipo, imagina, você tem 50 mil vidas que vão chegar as mães vão dar à luz, só que não tem anestesia, não tem nada de equipamento nos hospitais. As mulheres estão dando luz, tipo, em condições muito horríveis, na verdade, que tipo, elas são as heróis mesmo, que estão lutando, que estão dando a vida com todas essas condições. E ainda quando a gente está falando de 12.500 crianças, então a gente está falando de uma geração inteira, né, do que como que está, tipo, qual ser humano que consegue matar esse número em 5 meses? Essa é a pergunta, né? Então, tipo, fica a questão que a resposta é: o sionismo foi criado nessa forma. Foi criado para matar as crianças e construir o projeto colonialista deles em cima do nosso território. Então, a questão da situação das crianças, inclusive, não é só a partir de 7 de outubro, é a partir de 1947. Isso é do primeiro da invasão sionista em cima do território palestino. Isso é muito delicado, muito importante, porque em 1948 foi a massacre de Deir Yassin, que foi a maioria das vítimas são crianças. Então, tipo, a gente tem vários massacres no histórico palestino que o sionismo está cometendo contra os palestinos, ano depois do ano. Já faz 76 anos que a gente está vivendo nessa realidade. Além disso, que a gente está falando que essas crianças palestinas, em qual situação que elas estão vivendo? Primeira coisa, hoje o território palestino é dividido em 3 territórios, que é o território ocupado pelo Estado israelense sionista, que é em cima de 76%. Temos Cisjordânia e faixa de Gaza. Cisjordânia, faixa de Gaza, a gente tem aqui, quando a gente está falando que Cisjordânia, faixa de Gaza, Cisjordânia tem um muro de apartheid e faixa de Gaza também. Então, a gente está falando que são crianças que nascem, crescem e morrem dentro de um território que eles não conseguem nem sair nem entrar. Eles estão vivendo como um prisão aberto, uma prisão com teto aberto. Isso é importante. Por exemplo, eu conheço muitas homens, mulheres, hoje em dia, que estão adultas, que nunca viam o mar na sua vida. Por conta desse apartheid, desse sistema de apartheid que eles aplicaram em cima do nosso território. Isso e cria uma situação do que você tem uma população muito alta vivendo um território muito pequeno, sob ocupação israelense. E quando a gente fala dessa situação de que é sob ocupação israelense e você tem esses 3 territórios diferentes, por exemplo, a ocupação israelense considera a criança israelense até os 18 anos. Mas, para a criança palestina, é até os 16 anos.
para legitimar que eles conseguem prender essas crianças e colocar dentro das prisões. E aqui, uma das pautas mais importantes que a gente luta, que a gente fala, que é a questão dos prisioneiros palestinos, porque eles que combatem, eles que enfrentam a ocupação todo dia, eles que estão enfrentando esse sionismo todo dia, é cotidiano, uma luta cotidiana para eles. Então, imagina, por exemplo, antes de 7 de outubro, a gente teve 286 crianças presas dentro das prisões da ocupação israelense. Depois de 7 de outubro, a partir de 7 de outubro até hoje, a gente não tem número de tantas crianças que foram presas. Quando a gente está falando crianças, realmente tem crianças que estão sendo presas. Uma vez, em 2021, uma criança de 3 anos foi presa porque teve a bandeira da Palestina na bike, pendurada na bike. Então, imagina, uma criança de 3 anos sendo levada para a prisão porque colocou a bandeira do seu país, colocou a bandeira que se representa na sua bike. Então, a gente olha aqui como que é o processo. Primeira coisa, de prender uma criança. Não tem processo, eles prendem qualquer criança que eles querem. Isso com a ajuda da autoridade palestina, que é o braço direito da ocupação sionista em cima do território da Cisjordânia. Então, os soldados israelenses, eles têm todo o direito de invadir qualquer casa, prender qualquer pessoa ou qualquer criança e sair. As prisões das crianças têm situações diferentes. Tem situação que a criança fica em prisão casária. Nesse caso, a criança vai ser julgada, vai ser levada para a prisão, julgada e vai pegar uma determinação para ser presa dentro da sua casa. Então, ela não pode sair da sua casa. E isso ainda é muito mais difícil do que ficar presa dentro da prisão mesmo, porque imagina, você não consegue nem sair de casa para brincar com seus amigos. E como você vai conseguir colocar isso na cabeça de uma criança que você não pode sair da sua casa? E essa situação, por exemplo, acontece na maioria das crianças. Mas, por exemplo, temos uma criança que se chama Ahmad Manostra. Ahmad Manostra é preso há 11 anos. Ahmad Manostra foi levado para a prisão com 12 anos. Por quê? O primo dele estava jogando pedra. E nesse momento que eles estavam jogando pedra em tanque israelense, aconteceu uma ação que essa criança foi levada, porque acusaram ele que estava tentando dar uma facada em um dos soldados israelenses. Hoje, Ahmad Manasra não tem memória de tanta tortura dentro das prisões, ele nem reconhece a mãe dele. Tem vídeos que saíram do soldado investigador que estava investigando essa criança, gritando nele, xingando a religião, batendo nele, fazendo um assédio psicólogo para essa criança, e a criança batendo na cabeça, falando: eu não estou lembrando de nada. Então, imagina tanta pressão psicóloga que está sendo colocada em cima dessa criança que tem 12 anos dentro da prisão. Hoje em dia, ele já tem 23 anos dentro da prisão. E ainda, uma informação muito importante, foi trocada uma lei nas leis israelenses na hora que estava o tribunal dele por novo julgamento. Então, isso porque de tanto que eles não querem que ele saia da prisão para não falar o que eles fizeram de torturas com ele dentro, ainda que ele nem lembra, né? Então,
pela autoridade israelense? Não. Porque quando a gente fala que prendem criança com 3 anos, então, tipo, qual o conselho tutelar é isso? Entendeu? Mas aqui, por exemplo, vem o parte da sociedade. A gente tem muitos institutos, muitas ONGs, muitos movimentos pelo direito das crianças dentro do território ocupado, dentro da Cisjordânia e faixa de Gaza. Mas, por exemplo, a faixa de Gaza é outra situação. A faixa de Gaza, os israelenses não podem entrar, porque a faixa de Gaza está vivendo em um cerco há 17 anos, sob o controle do Hamas, que é o Hamas, que é uma organização, um movimento palestino de resistência palestina. Então, tipo, aqui, os soldados israelenses não entram e as crianças são muito mais protegidas. Mas aqui, o que entra, que os israelenses bombardeiam a Gaza, que deixa que as crianças perderem as suas vidas. Então, aqui a situação da faixa de Gaza é diferente, mas, por exemplo, a situação da Cisjordânia. Os soldados israelenses, eles podem entrar na hora que eles querem, fazer o que eles querem. Então, isso, a autoridade palestina fez um acordo com a autoridade israelense, porque, na verdade, a autoridade